Devido à natureza própria da ferrovia, foi necessário desde cedo criar um ambiente de segurança através de sinalização que informasse o maquinista do estado da via à sua frente. Os comboios, ao contrário dos carros, são grandes, pesados e rápidos, e uma vez que partilham todos o mesmo espaço, é necessário manter uma distância de segurança. Segundo o antigo regulamento de sinais da CP, os sinais são utilizados para comunicar ao pessoal de condução de locomotivas, de trens, das estações ou da via, ordens relativas à circulação de comboios, às condições em que ela se efetua ou à execução de manobras. O primeiro Regulamento Geral de Sinais data de 1928. Inicialmente, quando começaram a circular as primeiras locomotivas a vapor no Reino Unido, era suficiente a presença de homens com bandeiras ao longo da via. As locomotivas eram ainda lentas e a ferrovia pouco complexa. Mais tarde, em 1840, também na Inglaterra, surgiram os primeiros sinais fixos na linha de Stockton a Darlington. Ainda muito simples, consistiam em mastros com grandes lanternas cujo vidro estava pintado. O vidro pintado de verde informava o maquinista que devia prosseguir com precaução, e o vidro pintado de vermelho de que havia perigo, devendo reduzir a velocidade ou suspender a marcha. No boletim interno da CP de janeiro de 1942, informam-se os trabalhadores dos três princípios fundamentais que dominam a sinalização ferroviária. As indicações dos sinais são ordens absolutas e que por isso devem ser cumpridas imediatamente. Na ausência de qualquer sinal, a via encontra-se livre, mas se a via se encontrar ocupada, tem obrigatoriamente que estar protegida por um sinal, seja ele fixo ou móvel, desde que informe o maquinista deste facto. Os sinais apresentam vários aspectos que representam ordens ao maquinista. Assim, devem estar bem visíveis e não causar quaisquer dúvidas de interpretação. Em 1942, havia em Portugal sinais ópticos e acústicos, que podiam ser fixos ou móveis. Faziam parte dos sinais ópticos fixos vários discos, semáforos, sinais de anúncio e indicação ou paragem e indicadores de posição de agulhas. No grupo de sinais ópticos móveis, inclui-se as bandeiras de uso diurno, as placas de cauda de comboios, os faróis e lanternas de uso noturno. Os sinais acústicos móveis são as cornetas utilizadas pelos trabalhadores e os apitos das locomotivas. Já os sinais acústicos fixos incluem os petardos, campainhas elétricas e alarmes. A cor vermelha está associada à paragem absoluta. Nesta situação, o comboio é obrigado a parar antes do sinal e nunca pode, a não ser com autorização escrita, ultrapassá-lo. A ordem de paragem absoluta pode ser dada através de uma palheta vermelha horizontal, de uma bandeira vermelha desfraldada ou de uma lanterna encarnada. De forma a que o maquinista imobilize o seu comboio em segurança antes de um sinal de paragem absoluta, devem existir outros sinais em distância apropriada que o avisem do aspecto do sinal seguinte. É importante que os sinais sejam colocados em locais bem visíveis e a uma distância que considere o perfil da via e a velocidade de circulação. A cor e forma dos sinais é essencial na transmissão da mensagem, pois os comboios encontram-se em movimento e não há tempo para dúvidas ou hesitações. A resposta do maquinista deve ser rápida e automática. Enquanto que o amarelo está associado à precaução, o verde indica que a via se encontra livre. Curiosamente, uma bandeira vermelha enrolada também indica que a via se encontra livre. A cor roxa está associada às manobras. De forma a aumentar a facilidade de leitura do sinal, assim como de gestão de toda a infraestrutura, ao longo dos anos foi-se desenvolvendo tecnologia que culminou nos modernos sinais eletrónicos, controlados a partir de um único ponto. Mas a sinalização moderna ficará para um outro vídeo. Apesar de nos anos 40 já haver em Portugal sinalização luminosa do tipo eletromecânico, a maior parte dos sinais eram ainda mecânicos de figura ou palheta. Estes últimos podiam ser controlados a partir de simples sistemas nas estações ou através de complexos sistemas em centros de sinalização responsáveis por uma determinada área. A segurança destes sistemas era conseguida pelas famosas fechaduras Bourret. Simplificando, todo este sistema tinha um só objetivo. Só se podiam operar os sinais de agulhas numa ordem específica, pré-definida e segura. Nas estações mais pequenas, era colocada uma fechadura central na parede do gabinete do chefe da estação. Este quadro possuía chaves de sinais e agulhas que não podiam ser retiradas todas ao mesmo tempo ou de qualquer modo. A chave certa tinha que estar no lugar certo para se poder, por exemplo, retirar a chave de uma agulha. Os grandes centros de sinalização funcionavam de um modo semelhante,
mas com alavancas e transmissões mecânicas que permitiam manipular à distância as agulhas e sinais. Mais tarde, começou-se a utilizar a corrente elétrica para diminuir o esforço do processo mecânico, mas mantinha-se o mesmo conceito de que era essencial o sistema obrigar à realização de cada tarefa numa ordem específica e segura. Com o avançar tecnológico, as alavancas acabariam por ser substituídas por quadros com manípulos, eliminando o pesado esforço físico a que os trabalhadores estavam sujeitos. O sistema mecânico era substituído pelo sistema elétrico-mecânico e este, por fim, pelo sistema eletrónico. É inegável a importância dos sinais para o funcionamento em segurança de qualquer ferrovia. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, colocou-se a seguinte questão: como manter todo este sistema em funcionamento durante a ameaça de um ataque aéreo? Apesar de Portugal nunca ter entrado na guerra, acompanhava-se com preocupação a situação europeia e fizeram-se vários preparativos e simulacros, tendo em conta que a guerra poderia alastrar-se ao nosso país. Assim, na noite de 21 para 22 de junho de 1942, realizaram-se em Lisboa os primeiros exercícios de defesa contra ataques aéreos. Numa situação de ataque aéreo, todas as luzes devem estar apagadas, de forma a dificultar a navegação e a orientação dos pilotos inimigos, que muitas vezes usavam as luzes como referência. Nestes exercícios, que abrangeram muitas das estações da zona metropolitana de Lisboa, era necessário a adoção de medidas especiais que permitissem a circulação de comboios em segurança sem que dos céus se observasse qualquer luz. Cada um de nós apagar as luzes da nossa casa durante um ataque aéreo é relativamente fácil, mas como fazer o mesmo para centenas de sinais espalhados ao longo de vários quilómetros? Assim, de forma a evitar a projeção de luz no sentido vertical, nos sinais foram colocadas palas e nas lanternas das agulhas persianas. As lanternas móveis do pessoal ficaram com o vidro pintado de preto, excepto uma pequena abertura para a saída de luz, e os faróis dos comboios também foram pintados de negro.